Falar um pouco agora sobre módulo térmico, né? Então, o metal, né, ele precisa liberar calor, né, sensível mais latente, né? Então, esse calor, né, que está dentro do molde, né, ele vai sair pela superfície em contato com o molde. Então, logo, quanto maior, né, a superfície relativa, mais rápido se solidifica, né? Então, não é o volume sozinho que manda, é a relação volume e área de extração de calor. Então, quanto menor a área, né, mais difícil é extrair o calor, né? Que seria as regiões grossas, né, que se solidificam por último, né? É onde a gente vai ter os pontos quentes, né? Onde tem uma maior tendência de formar o rechupe, né? Então, Chorinova aqui, né, percebeu que não é o peso, né, não é só o material, é a relação entre volume e área de extração de calor. Então, a dedução da equação de Chorinov, né, a equação chave mostra, né, então o volume sobre a área, né, vai ao quadrado, né? Então, essa equação aqui, né, ela está relacionando o módulo com o tempo de solidificação, né? Então, onde o T aqui é o tempo de solidificação, o volume da peça, a área de extração de calor e essa constante, né? Que depende do tipo de metal e do molde, né? Então, o calor, né, ele é extraído é proporcional ao volume, né? Então, a capacidade de extração é proporcional à área, né? Então, quanto mais área tiver, mais calor vai extrair, né? O regime é transitório de condução térmica, né? Então, o tempo cresce com o quadrado do módulo, né? Não linearmente, né? Então, é essa equação aqui. Então, é a base matemática do projeto de Massalotti, né? O Massalotti deve ter módulo maior que a peça, né? Caso contrário, ele se solidifica antes e não alimenta, né? Então, se for projetar uma peça, né? Se a minha peça, por exemplo, tem o módulo 1, meu Massalotti tem que ter um módulo maior que o da peça, né? Para não acontecer isso aqui, para ele não se solidificar antes, né? Então, o metal líquido, né, ele libera calor sensível mais calor latente. Esse calor sai pela superfície em contato com o molde. Quanto menor a área, mais difícil é extrair o calor, né? Foi o que eu comentei no slide anterior. Então, os rechupes, né, geralmente eles aparecem em regiões espessas. Então, os maçalotes eles precisam ter um módulo maior que a peça. Então, aqui, né, apenas engordar o maçalote sem critério falha, né? Então, tem que estar sempre atento ao módulo, né? Então, eu fiz o cálculo, né? Achei o módulo da peça, eu vou fazer o meu módulo maçalote maior, né? Geralmente aí, né, se usa de 20%, né? O módulo maior do maçalote que da peça. Então, só uma analogia aqui, imagine duas panelas, né, com sopa, né? A panela A, ela é larga e rasa. E a panela B, ela é estreita e funda, né? Então, a sopa, o volume é parecido, né? Então, a panela larga, ela perde mais calor mais rápido, né? Ela tem uma área maior, né? Então, a forma da panela é um módulo, né? O tempo para esfriar cresce mais rápido que a forma, cresce ao quadrado. Então, a definição de módulo, né, térmico seria o quê? O meu módulo seria o quê? O meu volume, né, dividido pela minha área, né? Então, é a razão entre o volume e a área, né? O módulo não é tempo, né, mas é uma medida de inércia térmica da peça, né? Regiões com maior módulo solidifica por último, o menor solidifica primeiro, né? O metal sempre solidifica do menor para o maior. Então, significado físico, né? Quanto V, né? Quanto calor o metal precisa liberar é proporcional ao volume. E a área por onde esse calor pode sair, né? Superfície em contato com o molde. Então, o módulo, né, ele mede a dificuldade de resfriar uma região. Não envolve tempo ainda. Então, para a gente fazer os cálculos de módulo, né? A gente precisa... Tem algumas fórmulas geométricas, né? Então, do cubo, de uma barra infinita, né? Então, sempre a gente vai fazer o que? O volume sobre a área, né? Então, a gente sempre vai dividir a peça, né, em módulos, em formas geométricas conhecidas, como quadrado, cubo, pirâmide, trapézio, né? Então, a gente faz essa divisão da peça em módulos e vai calculando o módulo térmico, né? Para a gente achar onde tem a maior tendência de formar o defeito, né? Hoje em dia, né, softwares, né? Então ele já calcula esse módulo, né? Módulo térmico, né? Aqui a gente está falando de módulo geométrico, né? No software ele calcula o módulo térmico, né? A gente consegue fazer de forma bem mais rápida, né? Esse para identificar onde seria o módulo térmico da peça, né? Onde é a última região a se solidificar, né? Onde tem tendência de formar defeito de rechupe, né?
Inclusive aqui, né, eu tenho esses vídeos aqui, né, de cálculo, de modo geométrico e térmico, né, tá no meu canal, né, eu explico bem melhor aqui, né, eu uso a simulação também, o Magma, para mostrar sobre esse módulo, né. Se puder dar uma conferida lá, é interessante aqui, eu explico bem detalhado. Tem outros vídeos também, né. Então, então, outro método, né, para se calcular também, né, questão de para fazer a alimentação, seria esse método proposto por Euclides aqui, né. Então, o que que ele faz? É uma técnica, né, que ele usa esses diâmetros, esses círculos, né, inscritos aqui, né. Então, tu vai fazendo os círculos aqui para tu achar o maior módulo, ó. Então, veja aqui, ó, que foi bem nessa região aqui, ó, teve diâmetro maior aqui, onde eu vou ter a tendência a formar o meu rechupe aqui, né. Aí o que que ele faz aqui? Ele faz esse pad, que ele chama de pad, né? Essa deformação aqui, para mim colocar esse meu maçalote, né? E para facilitar a minha alimentação da peça, né? Vou estar mostrando aqui no CAD como que é feito isso. Então, isso aqui seria uma forma também, né? Para se fazer a alimentação, né? Então, aqui é o método de círculo de Elves, né? Capacidade de fundição. Foi um engenheiro, né? Só um pouco da história dele, né? Então aqui só fala um pouco que eu achei na internet nesse link aqui sobre a história dele, né? Então aqui, ó, o método do ciclo de Eves, né? Redução da produção de peças fundidas, grandes dimensões, né? Então aqui, ó, só eu tenho, vou mostrar aqui no CAD que fica melhor. Então aqui, ó, o que que tá falando aqui, né? Que seria o ciclo inscritos aqui, né? Eu só importei a imagem aqui. Então aqui, ó, eu fiz esses círculos inscritos aqui, né? Dentro dessa minha imagem. Então só para, isso aqui seria o perfil da minha peça, né? Conforme aquele desenho lá, ó. Esse aqui é muito utilizado em aço, né? Então aqui, ó, eu vou ter meus círculos inscritos aqui nessa minha região. Então, e aqui, ó, eu vou fazer o que? Aquela, vou chamar de uma deformação, né, para facilitar a minha alimentação aqui, ó. Então eu fiz aqui, minha peça vai ficar dessa forma aqui, né? Combinei e fiz um raio. Então, meu maçalote vai ficar aqui, vai facilitar a minha alimentação, né? Então, o que que acontece aqui depois? Essa parte aqui, né, ela vai ser toda usinada, né? Então, você imagina que a peça é usinada aqui, né? Porque para tirar isso aqui, se for uma região bruta, né? Se for retirar isso aqui e manter esse perfil, é complicado, né? Fazer isso manual. Então, o dimensional pode não atender, né? Então, isso aqui, essa região é toda usinada depois, né? Aí precisa ver, né? Questão de custo, né? Se vale a pena usinar, se não vale, porque dependendo do tamanho da peça, né? Então, tudo tem que ser estudado, né? É questão de custo, né? Você consegue tirar a peça com uma sanidade boa, mas o custo da peça se eleva muito, né? Então precisa ser tudo ser calculado antes, né? Para estipular o custo da peça, né? E aqui também, né? É uma região aqui que vai utilizar um macho aqui, né? Porque essa região não tem extração, né? Ela tem uma contrasaída aqui, né? Então tu precisa fazer um macho de areia aqui nessa região aqui, ou também, né? Se for o caso, né? Pode fazer isso aqui também, né? Tudo depende. Aí você elimina a caixa de macho, né? Se tu fizer isso aqui, ó, tu consegue eliminar a caixa de macho, né? Aí tem que ver a questão de custo, né? Aqui, ó. Tu encher toda essa região aqui, ó. Só que imagina o tanto de material que vai ser retirado nessa região aqui após usinagem. Então precisa ser estudado isso bem para ver se vale a pena, né? Mas é uma alternativa, né? Esse método de overs aí, os círculos escritos ali. Então aqui, né?
Então, outra coisa que você deve se olhar, né, quando for calcular o módulo, né, é a questão do efeito, né, extremidade, né? Então, o que acontece aqui, né? Então, uma extremidade da peça, né, ela pede calor por mais superfície do que uma região interna, né? Então, em termos simples, né, no meio da peça aqui, ó, o calor vai extrair o quê? Em duas direções, né? Então, aqui para cima e para baixo, né? E na extremidade, que seria aqui, ó, então o calor ele sai por três direções, né? Então, aqui seria uma direção, aqui seria outra direção e aqui seria outra, né? Três direções, né? Então, a minha extremidade, né, ela se solidifica mais rápido, né? Então, seria aqui, deixa eu mostrar aqui no software. Então, o que ele quis dizer aqui, né? Eu tenho esse meu efeito extremidade aqui, ó. Então, o que acontece? Foi mostrado em alguns vídeos, né, que a solidificação, né, ela vai tender o quê? O último ponto quente se concentrar aqui no centro, né? Porque aqui eu vou ter o meu efeito extremidade, né? Então, em cálculos, né, geralmente se usa o quê? Para a gente calcular, né, duas vezes a minha espessura. Então, a gente calcula que duas vezes a espessura aqui, ó, se eu colocar uma salote aqui no centro, né? Depois eu vou ver a questão de distância de alimentação, que está um pouco exagerado, né? Mas só um exemplo, né? Então esse meu massalote ele vai alimentar, né? Então ele tem uma distância de alimentação. Então aqui, ó, a gente calcula aqui que aqui, né? Nessa região aqui, ó, eu vou ter o meu efeito extremidade, né? Que seria aqui, né? Só um exemplo, eu não usei medida, né? Então aqui, ó. Então teoricamente essa região aqui ela vai se resfriar mais rápido, né? E dificilmente vai aparecer algum tipo de defeito nessa região aqui, né? Por isso eu tenho esse meu efeito extremidade, né? Isso acontece em toda a peça, né? Que aqui no contorno aqui eu vou ter a areia do molde, né? Então essas regiões aqui elas vão se resfriar mais rápido, né? E aqui, né, foi o que eu comentei, né, sobre o software, né, que a gente já só insere a peça, né? Tu faz o modelamento da peça, joga o sobremetal, joga a contração do modelo, né? E importa ela para softwares, né? Então, o software, né, ele já me indica, né, o meu módulo, né? O meu módulo térmico, né? No Magma aqui, né, que seria esse feed mode aqui, ele já me dá meu módulo aqui, ó, em centímetros, né? Então, veja, eu tenho uma escala aqui, ó. Ó, veja aqui que o módulo térmico, né, ele está concentrado bem no centro da peça. Ó. Veja aqui que nas extremidades, ó, o módulo é menor, justamente por causa daquele efeito extremidade, né? Então aqui, ó, a minha alimentação, meu maçalote, né? Meu ponto quente está bem no centro da peça, né? Onde eu vou precisar colocar a minha alimentação. Então aqui, então o software também dá o tempo, né, de solidificação. Então o software facilita bastante, né? Principalmente em peças complexas, né? Porque para tu calcular o modo numa peça complexa é complicado, né? E tem que constar o tempo que tu vai demorar, né, para achar esse modo térmico, né? Esse modo geométrico. Que também, né, outro software, né, o Inspire, né, que peguei pela internet. Eu não tenho muito conhecimento desse software, mas o sistema é o mesmo, né? Seria o Inspirecast, né? Então, sempre que puder usar software, né, para fazer a simulação, questão de módulo também facilita bastante e ganha muito tempo.